Algumas palavras têm vários significados em português, como o verbo fui. A dificuldade dos brasileiros é entender como todos esses significados são traduzidos de uma língua para outra. Veja o verbo fui, por exemplo, em inglês. Em português, fui pode ser o passado do verbo ir, ou seja, eu fui para São Paulo ontem. E também o passado do verbo ser, ou seja, eu fui feliz em São Paulo. Em inglês, porém, essas duas situações exigem dois verbos diferentes, e isso gera muita confusão nos brasileiros. Veja como ficaria em inglês. Yesterday, I went to São Paulo. Ontem, eu fui para São Paulo. Went é o passado do verbo to go, ou seja, ir. O verbo ir é um dos poucos verbos que não seguem a regra geral do passado em inglês. Então, ao invés de receber o ed no final, como os verbos to play, que se torna played, to listen, que no passado é listened, o verbo to go vira went. Mas ele é uma exceção para a regra. E a outra frase ficaria assim: I was happy em São Paulo. Was é o passado do verbo to be, ou seja, ser e estar. Farei um vídeo somente sobre ele em breve. Ele também é uma exceção para a regra e tem diversas formas no passado. Você sabe quais são as formas do verbo to be no presente, passado e futuro? Responda nos comentários e eu darei a resposta certa no próximo vídeo. Vamos recapitular então. Em português, fui pode ser usado em duas frases bem diferentes, como eu fui para São Paulo, ou seja, do verbo ir, e eu fui feliz, derivado do verbo ser. Em inglês, esses dois usos precisam de dois verbos bem diferentes, então muitos brasileiros se confundem ao aprender a língua nova. Para você não se confundir, pratique com as seguintes frases. Ontem, eu fui na sua casa. Eu fui uma empregada desta empresa. Eu fui para Nova York. Eu fui muito feliz nesta casa. Eu fui com você para aquela cidade. Como estas frases ficariam em inglês? Pratique e eu enviarei as respostas certas no próximo vídeo.